Olá, eu sou a professora Adriana Malheiros, do canal Ensinando Odontologia, e essa vai ser a aula número 1 de 3 sobre o preparo de inlay, onlay e overlay. Nós vamos começar com um preparo mais simples e depois vamos ver outros preparos, outras situações onde há maior envolvimento da estrutura dental e como que nós decidimos o que a gente envolve dentro desse preparo. 3 pontos são extremamente importantes. Primeiro, você tem que saber quanto você tem de estrutura remanescente, em termos de espessura mesmo, tá? Para definir se ela pode permanecer ou se ela vai ter que ser envolvida pelo preparo. Você tem que lembrar também que observar, né, ao analisar o dente, se a cúspide estiver envolvida, se ela é uma cúspide funcional, também chamada de trabalho, ou é uma cúspide de balanceio ou não trabalho. Porque as cúspides funcionais, elas recebem maior carga. Então, isso pode influenciar na nossa decisão em relação ao preparo. E o terceiro item importante é que a gente sabe que esses preparos têm que ter uma leve expulsividade. O formato do preparo, ele não garante a retenção do elemento protético da inlay, da onlay ou do overlay. O que vai garantir a retenção é a cimentação, que no caso vai ser uma cimentação resinosa. A gente vai fazer todo um processo de adesão que já está muito bem solidificado, ele bem executado, a gente não vai ter problema, né? Então a gente faz a retenção da peça, ela é dada pelo agente de cimentação e não pelo desenho do preparo, porque esse precisa ser ter paredes expulsivas e ângulos entre uma parede e outra sempre muito bem arredondados. Mas vamos lá ver uma sequência e entender melhor. Tudo bem? Qualquer dúvida é só mandar no canal que a gente responde. Se gostar, não esquece de dar um like, de se inscrever e de acionar o sininho para ser sempre lembrado quando a gente postar a aula número 2 e a aula número 3. Então vamos avaliar essa situação clínica. Aqui eu tenho um premolar superior com uma cavidade oclusodistal e observo que aparentemente é um dente com parede vestibular e palatina com espessura. Observo que tem uma crista, né, preservada e a outra foi comprometida. Então isso aqui, a área de crista, é a área de resistência do dente, né? É a ponte entre a cúspide vestibular e a palatina, e um lado foi comprometido, então o que fragiliza um pouco mais o dente. Mas no geral é um dente que tem aparentemente bastante estrutura, e para ter certeza disso é sempre muito importante a gente pegar o espessímetro e checar as espessuras vestibulares, né, e palatina, e mesmo na área de crista, porque isso vai ser possível devido à cavidade. E aí a gente observa que aí na vestibular a gente tem uma média de 4 milímetros, palatina 4,5, enfim. Então, são espessuras, se você tem pelo menos 12 milímetros de espessura já tá bom, com 4 tá ótimo, né? E aí você pode pensar, mas aqui eu resolvo tranquilamente com uma restauração. Sim, resolve. Eu posso fazer uma inlay cerâmica? Sim, pode fazer também. Eu posso fazer uma restauração de resina indireta, onde eu moldo o paciente, confecciono a restauração fora e depois só cimento na boca. Inclusive tem uma aula no canal falando sobre isso, né? A técnica semi-direta, mostrando como se faz, pode ser feito também. Mas nós vamos aqui, nesse caso, optar por fazer uma cerâmica, né? Imaginem, por exemplo, que se essa margem que está mais aqui em cima tivesse bem mais aqui embaixo, muito mais abaixo do nível da papila, né, subgengival, e isso dificultaria muito, ou poderia dificultar a minha técnica em restaurar, em dar um bom acabamento. Então nós vamos começar fazendo esse caso, tá? A gente vê que tem o canal, né, tá exposto, então um paciente que precisou de tratamento de canal, e aí inicialmente a gente vai só nivelar essa parte irregular, ó, que tem também uma cavidade, né? Eu não vou desgastar essa parede aqui, até nivelar com aquela cavidade, senão eu estou tirando a estrutura do dente.
Então eu vou preencher essas áreas irregulares com resina. Se o dente está tratado o canal, é super importante para não haver o escurecimento que você retire a gutapecha que está nessa parte coronária. Então deixa só a nível radicular. Aí nós vamos então preencher esse espaço e vamos dar expulsividade de parede. Então aqui já preenchendo com a resina, não me preocupe em colocar uma resina na cor do dente, eu até prefiro, não é uma área que vai me comprometer na estética, eu até prefiro botar uma resina de cor diferente para que a gente possa visualizar, caso precise acessar novamente essa área, né, por algum motivo. Então não me preocupe em botar exatamente na cor do dente, não. Porque aqui com a espessura que vai ter a cerâmica, eu não vou ter esse problema de interferência da cor, dependendo do que eu botei aí no fundo. Interessante usar uma resina de dentina, que tem mais carga, né? Uma resina mais resistente. Eu gosto muito de usar no preparo esse formato de broca, mais trapezoidal, porque ele tem a base, né, plana, o que já me facilita a parede pulpar, fazer a parede pulpar plana, e ela já tem expulsividade no formato dela, então já dá expulsividade nas paredes. Posso usar uma broca cilíndrica? Posso. Então o topo dela é plano, né? E isso vai fazer a parede pulpar plana, só que ela não vai me dar expulsividade das paredes, ela vai me dar paredes retas, porque eu tenho uma broca aí cilíndrica, tá? Então depois eu tenho que dar leve inclinação nas paredes. Então se você sabe o que você quer fazer, quais são as características do preparo, você sabe como trabalhar com os mais diversos tipos de broca, ok? Então, após a colocação da resina, a broca ela vem para dar o formato final, planificando a parede pulpar e dando expulsividades às paredes axiais. E aí, praticamente, o nosso preparo vai estar finalizado. E aqui o preparo finalizado, paredes levemente expulsivas. Eu não preciso ter um término aqui, ó, uma finalização no mesmo nível, porque não, é preferível que sempre que eu puder finalizar em dente é melhor. Então a cerâmica não vai ter problema, ela vai vir aqui preencher esse espaço e vai descer um pouco mais aqui. Então não preciso ter isso aqui em linha reta, sem problema nenhum, tá? Aqui é o resumo da característica final do preparo. Eu encontro vocês na aula de número 2.